Boa noite, que o Senhor abençoe a sua vida, que a graça e a paz de Jesus seja com você nesses tempos de grande tristeza para muitos, de grande dificuldade para muitos, de choro, de dor, que todas essas coisas possam se converter em alegria na sua vida, pensando nessas situações de que o Senhor nos livra, da graça que Ele nos dá em meio a circunstâncias adversas, em dias difíceis, dias muito complicados, que eu quero que a gente venha refletir nessa noite. Nós vamos refletir no Salmo 34. Salmo 34, nós vamos ter uma pequena série de sermões no Salmo 34 e hoje nós vamos refletir no Salmo, nos versos de 1 a 3 somente. Façamos a leitura do Salmo. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Verso 1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Pai, oro nesse momento pedindo ao Senhor que essa família que escuta esse sermão, essa pessoa que pode estar sozinha também, Senhor, possa receber do Senhor nessa noite. Possa, Deus, estar sendo edificada pelo Senhor, consolada, tendo seu coração guardado, transformado. Cuida, ó Deus, de cada um. Cuida de nós aqui. Cuida do nosso aprendizado quanto ao Senhor e de tudo que nós precisamos viver em Ti. É com muito temor que eu venho à Sua presença pedir que o Senhor me use. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, esse salmo, ele traz um pano de fundo, como já bem dito no começo do salmo, diz que o salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Esse salmo, ele já traz um pano de fundo, e para quem não sabe, talvez já seja uma curiosidade para alguém, essas descrições antes de alguns salmos, elas são bíblicas, elas fazem parte dos manuscritos originais, elas são diferentes desses subtítulos que nós temos em negrito. Então, essa afirmação desse pano de fundo, ela não requer pesquisa no sentido de veracidade ou não. Ela é, de fato, texto bíblico e esse texto, esse salmo foi escrito nesse contexto, nessa questão, quando Davi se fingiu de maluco perto de Abimeleque para se livrar, talvez até mesmo, da morte. E esse é o pano de fundo desse salmo. Davi, ele vai até Gate, no meio dos filisteus, contra quem Israel guerreava, e ele fica em frente ao rei Aquis, né? Esse relato está em 1 Samuel, e lá ele é relatado, 1 Samuel 21, que ele fica em frente ao rei Aquis, e aqui diz o rei Abimeleque. Abimeleque provavelmente é o termo designado a Aquis. Por exemplo, ao rei do Egito era chamado de Faraó, né? Aquis era chamado de Abimeleque. Então, quando ele estava frente a Abimeleque, ele estava fugindo de Saul. A gente pode perceber em 1 Samuel, nos contextos anteriores ao que está acontecendo ali, que Saul já havia tentado matar Davi 2 vezes. Então, nós temos toda essa questão da fuga de Davi, de Jonas o ajudando, aquela questão da despedida dos dois ali, aquela sendo até um tanto comovente, né? Davi vai até o templo e fala com o sacerdote, pergunta se ali tinha uma espada, diz que está em nome de Saul, e ele pega então para si a espada que era do gigante Golias, que ali estava, e foge com essa espada. Inclusive, depois, esse sacerdote que foi enganado foi morto por Saul, né? Esse sacerdote foi morto por Saul. Mas a questão é, ele está fugindo, ele está num tempo de desespero, de dificuldade.
e ele encontra um possível refúgio, né, na sua cabeça ali, um possível refúgio em Gate, na terra dos filisteus. Só que quando ele chega até Gate, e ele vai ser colocado na presença do rei, é lembrado por um dos servos do rei as canções que eram cantadas sobre ele e sobre Saul. Né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Veja, matou 10 milhares. Quando ele escuta isso e percebe que a ele é atribuído a maior parte das mortes dos filisteus, a ele é atribuído, na verdade, a vitória na guerra, ele percebe que a sua vida pode estar correndo perigo. Davi percebe que a sua vida, então, pode estar correndo perigo. E é no momento que ele decide fingir diante do rei de maluco, se fingir de maluco. O texto diz que ele começa a riscar as portas ali, numa cena até um tanto, né, cômica ali. Ele começa a babar e deixar a saliva escorrer sobre a barba, e nessa cena um tanto inusitada, o rei pergunta, olha, já não tem doidos o suficientes no meu reino? Né? E despede Davi e ele consegue ir embora livre. Tudo isso compõe o pano de fundo do Salmo 34, que ele é escrito num sentimento de Davi de alívio e gratidão. E esse salmo ele nos ensina preciosas lições, que inicialmente foram aprendidas por Davi, mas obviamente servem claramente para nós e para os dias que nós estamos vivendo. E nessa primeira sessão do salmo, que nós vamos ver hoje, do verso 1 ao 3, nós vamos aprender que Deus deseja o louvor do seu povo. Davi entendeu isso, Davi aprendeu isso, que em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio a qualquer coisa que seja que estejamos passando, Deus deseja o louvor do seu povo. E nós temos algumas lições aqui de como se dá esse louvor, de como nasce esse louvor, de como ele é dado, né, pelo povo de Deus, como o povo de Deus louva ao Senhor. E a primeira lição que nós temos é que esse louvor se dá em qualquer circunstância. Davi, no verso 1, ele vai dizer, bendirei o Senhor em todo o tempo. Davi aqui ele já estava fora de perigo, mas é importante perceber que ele segue dizendo que louvará o Senhor em todo o tempo. Porque essa ideia de tempo aqui do Salmo não é uma ideia do tempo que nós marcamos no relógio, das 24 horas do dia. Não, é uma ideia de circunstância, é uma ideia circunstancial. Louvarei ao Senhor independentemente daquilo que aconteça comigo. Louvarei ao Senhor independentemente da circunstância que eu esteja vivendo. É isso que Davi está dizendo, em meio à perseguição, ao perigo de morte, até fome talvez tenha passado, as dificuldades que ele tenha passado, porque inclusive pediu pão ao sacerdote quando estava fugindo. Davi diz que bendirá o Senhor em todo o tempo. Ele foi livre desse tempo, sabe que não necessariamente está livre de outros tempos assim, inclusive viverá um tempo assim no futuro, mais um tempo de fuga, fugindo de Absalão, seu filho, mas ele diz, olha, bendirei o Senhor em todo o tempo. A palavra bendizer, ela pode ser traduzida também por ajoelhar diante de, né? A ideia de realmente estar diante do Senhor em profunda admiração, em profundo temor, em profunda reverência, estar diante do Senhor em profunda reverência, entender, olha, eu bendirei ao Senhor, eu continuei bendizendo ao Senhor, dizendo bem do Senhor, me prostrando diante dEle, me ajoelhando diante dEle, independentemente da circunstância que eu esteja vivendo. E essa palavra que agora sim, na parte B, ele diz, o seu louvor estará sempre no meu lábio. Né? Agora sim, essa é a ideia, né? Não circunstancial, mas a ideia de louvar sempre e para sempre. A ideia de sempre, que é uma palavra do hebraico também, que é traduzida para eternidade. Ela é perpetuamente, aliás, perdão.
é uma palavra que é traduzida para aquilo que é perpétuo, ou seja, Davi está dizendo, eu jamais deixarei de louvar o Senhor por toda a minha vida, por toda a minha vida. Então, por mais desesperançosa que fosse a situação de Davi, seus dias estavam na mão de Deus. O Novo Testamento ele traz isso de maneira ainda mais clara, traz isso de maneira ainda mais vívida, traz isso de maneira ainda mais assim palpável para nós. Em 1 aos Tessalonicenses 5,18, Paulo vai dizer a eles, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em absolutamente tudo, em qualquer circunstância, deem graças, disse Paulo. Davi, ele louva perpetuamente ao Senhor, porque ele percebe o livramento do Senhor sobre a sua vida. Nós podemos louvar ainda mais, observar isso com a luz ainda maior, porque há para nós uma revelação muito maior do que havia para Davi. Há para nós toda a Escritura em mãos e nós sabemos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Davi louva perpetuamente pelo seu livramento. Nós podemos louvar e devemos louvar pela eternidade que nós ganhamos em Cristo. É todo esse contexto de Davi e essa vida que nós temos em Jesus que faz com que olhemos para a eternidade é que deve trazer para nós essa esperança e esse louvor, né? Nos dias mais sombrios, nos dias mais desesperançosos, né? Nós temos que seguir bendizendo ao Senhor. Então, não se esqueça, nos dias mais sombrios, nos dias mais desesperançosos, siga bendizendo ao Senhor, porque diz a Escritura, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 36:1. Louve ao Senhor e nunca se esqueça que o sofrimento não é vão, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E lembre-se ainda que você pode seguir louvando a Deus, pois isso é feito à luz da eternidade, graças a Jesus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, o nosso louvor, ele não é circunstancial. Longe de mim querer excluir a dor de quem chora nesse momento, de quem sofre nesse momento, de quem está um tanto quanto desesperado por esse momento, mas a questão, o cristão, aquele que está verdadeiramente em Cristo, até na circunstância terrível que nós estamos vivendo, ele pode olhar para ela à luz da eternidade. Então ele vai saber que aqui nós somos peregrinos, que 1 ano e pouquinho de pandemia é pouco à luz da eternidade. À luz da eternidade, à luz de tudo que viveremos, à luz de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Louve o Senhor, então, visando a eternidade que nós temos em Cristo. A segunda lição que nós aprendemos aqui sobre esse louvor, né, de como se dá esse louvor ao Senhor, de como o Senhor espera esse louvor, é que esse louvor, ele deve se dar em humildade. Davi ele poderia ter atribuído a sua fuga, a sua sagacidade, a sua inteligência, a sua astúcia. Mas ao contrário, ele vai dizer no verso 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. A ideia da minha alma aqui não é a ideia da essência do viver, mas a ideia mesmo de com todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Essa é a ideia. Gloriar-se no Senhor todo o meu sentimento, todo o meu entendimento, todas as minhas ações, gloriar-se-á no Senhor. Davi poderia muito bem, porque ele foi sagaz, foi um homem sagaz, porque quando ele percebeu rapidamente o perigo em que se encontrava, ele usou da inteligência, ele foi sagaz para perceber o perigo que ele se encontrava. E ele, então, usou rapidamente também
da inteligência, ele soube rapidamente como agir. E ele foi muito astuto por saber interpretar bem o que levou à soltura. Isso tudo poderia ter levado Davi a olhar para si mesmo e dizer: eu sou muito inteligente, olha para mim. Né? Quem pode me derrotar? Quem pode derrotar um intelecto como o meu? Quem pode fazer como eu faço? Né? Eu mesmo me livrei, eu mesmo fiz, eu mesmo alcancei. Não, Davi diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Se nós nos gloriamos, deve ser em Cristo, por causa inclusive das nossas fraquezas. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, do 30 ao 33, quando ele atribui a Deus a sua fuga num cesto por uma janela da muralha, quando ele estava fugindo do governador de Damasco. Ele atribui a Deus, né? Ele dá glória a Deus na sua fraqueza. Na sua fraqueza. E o que Davi agora vai dizer também na parte B do verso 2 é muito importante, pensando nessa ideia de se gloriar na fraqueza, porque ele diz: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Né? Os humildes não diz respeito a todos os aflitos, e também não diz respeito ao pobre ou àquele que passa dificuldade. É sempre necessário lembrarmos disso, é sempre necessário falarmos sobre isso. A humildade, ela não remete à pobreza, ela não remete a pessoas que passam dificuldade. Isso não tem absolutamente nada a ver com humildade, porque não adianta ser pobre e ser soberbo, não adianta ser pobre e ser orgulhoso, ser pobre e ser arrogante. Né? A humildade, na verdade, é se colocar no seu devido lugar, reconhecer-se no seu devido lugar. E quando nós pensamos isso em relação a Deus, nós percebemos que nós somos pequenos, que nós somos miseráveis, que nós somos necessitados, que nós somos pó. A humildade é o reconhecimento diante de Deus da nossa necessidade. E aqui é justamente essa ideia que Davi está trazendo. É que são todos aqueles que reconhecem a sua fraqueza e a sua incapacidade. E os humildes, que ele diz aqui, os humildes o ouvirão e eles se alegrarão porque aquele que se prostra diante do Senhor, aquele que recorre ao Senhor, aquele que vai até o Senhor, encontra salvação, encontra ajuda, encontra auxílio, encontra misericórdia. Os humildes, eles se alegrarão diante do Senhor, porque eles sabem que o seu único socorro é Cristo. Então, ao se deparar com o livramento de Deus sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua salvação, especialmente, louve, engrandeça, mas nunca a si mesmo, engrandeça ao Senhor, engrandeça o nosso Deus, engrandeça o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nunca, jamais acredite que aquilo que você recebeu de Deus é por causa dos seus méritos, do seu merecimento, do reconhecimento que Deus dá a você, por causa da sua centralidade, porque na verdade a centralidade pertence a Jesus. E quando nós reconhecemos a nossa pequenez face a Ele e o colocamos no centro, é quando nós vamos nos alegrar em sua presença, porque nós acharemos socorro. Glorifique a Deus então por tudo que rodeia a sua vida. E nunca se esqueça que aquele que reconhece a sua fraqueza, pequenez e incapacidade, encontra força e amparo em Deus. Recorra ao Senhor. São dias onde nós temos olhado para nós mesmos e conseguido perceber definitivamente, mesmo naqueles que sobrava alguma ponta de arrogância, alguma ponta de vaidade, Deus tem esmagado, Deus tem destruído, e demonstrando que Ele é o único socorro. Ele é o único socorro. E nunca se esqueça disso. Diante de Deus, em humildade, você sempre encontrará auxílio. Terceira e última lição que nós temos aqui, sobre como se dá esse louvor, porque Deus espera esse louvor ao seu povo, é em propagação, em publicidade. Não de maneira oculta, mas de maneira pública. Veja, Davi diz aqui no verso 3, engrandecei o Senhor comigo,
e todos a uma lhe exaltemos o nome, né? Engrandecei o Senhor comigo. O louvor humilde e circunstancial é uma forma de contagiar os outros. Esse louvor que se prostra diante de Deus, esse louvor que vem diante do Senhor em completa incapacidade, esse louvor que não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo, ele é uma forma de contagiar outras pessoas. Quando as pessoas perceberem, então, que nós deixamos de tentar nos fazermos o centro das nossas próprias vidas, as nossas necessidades, o centro das nossas vontades, e colocamos a Deus sobre todas as coisas, então Ele vai ser exaltado, então Ele vai ser glorificado no nosso meio, Ele vai ser glorificado em nossa vida, particularmente também. E assim, nós vamos ter essa capacidade de contagiar outras pessoas que não conhecem a salvação. Nós vamos ter condições de levar o Evangelho a essas pessoas, nós vamos ter condições de pregar o Evangelho a essas pessoas, porque elas perceberam em nós que o nosso único refúgio, a nossa única fortaleza, o nosso único socorro é o Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus. Nós precisamos pensar sobre isso e viver dessa maneira. É como se Davi dissesse aqui, e nós podemos dizer também, foi assim comigo, confie nele e pode ser com você também. Foi assim comigo, confie no Senhor e pode ser com você também. Em Cristo encontrei salvação. Foi assim comigo, pode ser com você também. Entenda. É a chance que nós temos de fazer essa convocação ao louvor ao Senhor. E ele diz, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Também aqui há uma clara oportunidade para a união e comunhão, para a exaltação do nome de Deus. Veja, quando nós entendemos essas bênçãos, quando nós entendemos esse amor, essa grandeza, esse resgate por parte do Senhor. Quando o Senhor nos livra, quando o Senhor nos salva, quando nós vivemos à luz da eternidade, é motivo para nós estarmos em comunhão, unidos em um só Espírito, louvando o Senhor. A verdadeira comunhão, não somente as festas, não somente os eventos, que são coisas muito boas no nosso meio, mas elas devem ser frutos de uma verdadeira comunhão, e não ao contrário. Não são as festas que promovem a comunhão do povo de Deus, mas eles estarem unidos em espírito, louvando ao Senhor, unidos em espírito, compartilhando dos seus louvores ao Senhor. Quando o povo de Deus se une em espírito, aí resulta em muita coisa boa, em muita festa, em muita comemoração, e especialmente, na vida espiritual completa diante do corpo de Cristo, que é o que é mais importante para nós, nesse momento e em todos, na verdade. Então, em todo tempo que você viver, em qualquer circunstância que você viver, mas pensando especialmente nesse tempo, que o seu louvor contínuo e humilde, ele é a oportunidade de levar outras pessoas a conhecerem o autor e consumador da nossa fé. Veja que a murmuração, a sua murmuração, a minha murmuração, nunca vai levar alguém a conhecer Jesus. Porque ela torna Jesus alguém, pelo menos na nossa fala, alguém fraco, alguém inoperante. E alguém que, na nossa boca, pelo menos, não pode nos socorrer. A nossa tristeza, no sentido de tristeza com Deus mesmo, ela nunca levará outra pessoa a Jesus. Mas essa demonstração de fé, esse louvor incircunstancial, esse louvor humilde, que realmente se prostra diante do Senhor, nos dará a oportunidade de pregar o Evangelho a muitos, falará ao coração de muitos. Também é uma oportunidade de convocar os irmãos enfraquecidos a se achegarem ao Senhor e encontrarem força, alento e direção. Talvez você esteja passando muito bem por esse tempo. A sua fé está firme, o seu coração está firme, a sua mente está firme. Você tem caminhado com Deus e o Senhor tem
trazido alento para o seu coração, mas talvez há outras pessoas, irmãos em Cristo, que têm estado tristes, abatidos e cansados. Essa é uma oportunidade que nós temos diante do Senhor, louvando ao Senhor, de levar o Evangelho a esses irmãos, todo o Evangelho, na verdade, as consolações do Evangelho a esses irmãos. Nós temos essa oportunidade, então, de trazer esses irmãos para perto, para que eles, a todos a uma, nós exaltemos o seu nome. E Ele também te unirá em espírito aos irmãos, ainda que no momento nós não possamos estar juntos presencialmente. Porque o que importa, como nós já dissemos, a comunhão, a verdadeira comunhão, é essa unidade de espírito que tem a igreja, que Cristo nos proporcionou, porque sobre nós foi derramado o mesmo Espírito. Há um só Espírito, não existem vários Espíritos. Nós temos essa oportunidade, então, de estarmos unidos em Espírito. Quero terminar dizendo que perceber todas essas coisas é perceber a ação de Deus, meus irmãos. Perceber todas essas coisas é perceber a ação de Deus, não a nossa, não simplesmente de maneira rasa o nosso louvor, de uma maneira simplória, não, mas a ação de Deus que leva a esse louvor. Perceber que nós devemos louvar o Senhor continuamente é antes perceber que jamais seremos abandonados. Perceber que devemos dar glória sempre a Ele é saber que em nossa incapacidade o Senhor age com toda a sua capacidade. E perceber que devemos propagar essas coisas é entendermos que em qualquer momento o Senhor nos usará como instrumentos de suas benditas mãos para o bem daqueles que de antemão Ele amou. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos abençoe e nos leve a um louvor contínuo, um louvor humilde e a publicidade de todo o bem que o Senhor nos tem feito. Vamos orar? Pai, graças te damos pela sua bondade e misericórdia. Que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Ensina-nos e nos dá força para louvar o Senhor continuamente, independentemente da circunstância. Torna-nos mais humildes, ó Deus. Torna-nos, ó Deus, mais curvados diante de Ti, ó Deus, as Suas vontades. E ensina-nos que nada que nós fizermos, nenhuma maneira que nós agirmos, ó Deus, vai dobrar a Sua mão. Mas que tudo que nós recebemos e somos é pela Sua bendita graça e misericórdia. Que o Senhor nos leve sempre a propagar, ó Deus, o Seu nome. Dá-nos força e coragem para isso, para que anunciemos abertamente o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que trouxe a nós, ó Deus, a novidade da salvação, de maneira que nós queremos também levar a novidade da salvação para outros. Cuide de nós, nos abençoe e nos guarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê uma excelente semana e cuide de você em todo momento. Amém.